Para edificar o entendimento de vocês, meus irmãos, eu deixei o entendimento dessa passagem, que é: o Filho do Homem nos ensina a não chamar ninguém sobre a terra de pai, ou seja, padre, e não chamar ninguém sobre a terra de mestres, guias, ou seja, pastores. Um só é nosso Pai, aquele que está nos céus, e um só é o nosso pastor, o Messias. E todos nós somos irmãos. Messias disse para repartir o pão em memória dele, pois foi a carne e o sangue dele que ele entregou para que nós tenhamos vida. Então, meus irmãos, eu vou continuar a leitura com vocês ainda em Mateus 23. Mateus 23, sendo que dessa vez o verso 13, tá? É a continuação, né? Eu li até o 12, não foi? Então vou continuar no verso 13 ao 15. Porque o Messias ele continua. O Messias ele continua a exortação. Começou lá no verso 1, depois se vocês quiserem ler ele completamente, Mateus 23, do verso 1 ao 15. O Messias fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus aos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que querem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Então, meus irmãos, o Messias ele fala, vocês vão poder estar analisando, do verso 1 ao 15, e o Messias ele fala todos esses versos, que se os irmãos entenderem que o nosso Messias ele disse, os irmãos se libertam 100% de todas as religiões que existem e passa a seguir o nosso Messias, o bom pastor, o único pastor em espírito e em verdade. Porque para aqueles que querem de fato seguir o Messias, essa passagem de Mateus 23, ela não deixa dúvida nenhuma de que ele é o pastor, é a quem nós devemos seguir, o único. A ninguém nessa terra, não tem outro nessa terra que deve ser chamado de pastor, que é digno de ser chamado de pastor. E todos nós aqui pecamos, todos nós somos pecadores. Mas agora esse pastor, esse líder é puro, o Messias é puro e santo, e é perfeito, meus irmãos. O único a quem nós podemos depositar toda a nossa confiança e toda a nossa esperança. Então, meus irmãos, repartir meu entendimento nessa passagem, tá? De Mateus 23, verso 13 ao 15. Eu reparti o entendimento com vocês para poder também aí somar com cada um de vocês. Entendeu, meus irmãos? Que é: notem os pastores, bispos, padres, etc. Fingem fazerem longas orações por pretexto de devorar as casas das viúvas, dos pobres. Milhões e milhões de pessoas morreram sustentando as obras dos seus líderes religiosos, pensando em estarem salvos. No entanto, tornaram-se filhos do inferno. Os líderes religiosos não entram no reino dos céus e são pedras de tropeço para os que querem entrar. Não seja enganado, irmãos.
Deixe de idolatrar seus pastores. Larguem suas religiões. Aprendam tudo de novo, como uma criança, com a palavra do Messias. Então, meus irmãos, aqui o nosso Messias, ele diz exatamente o quê? Que os líderes religiosos, eles impedem as pessoas de entrarem no reino dos céus. E eles não entram, não deixam aqueles que estão querendo entrar, eles não deixam eles entrarem. Por isso que é mandamento do Pai, é mandamento do Messias, sair da grande Babilônia, das religiões, para poderem, para que as pessoas não deixem de... O Messias falou, entre pela porta estreita, que é o Messias, entre pela porta estreita. Falar com o Pai, fale no seu quarto, em segredo, em secreto. Quer falar com o nosso Pai do céu, meus irmãos? Fale em espírito e em verdade. Não queria gritar para as pessoas saberem que você conversa com o Pai. Não queira fazer isso em público, né? Que eles já estão recebendo a recompensa dele diante dos homens, né? Mas o Messias fala, ó, porta estreita. E também disse, não entre pela porta larga, que é a porta das igrejas, dos templos religiosos, a porta larga. Vocês falam, porque muitos entram por ela. Entende, meus irmãos? E são o que leva também muitos à perdição. Então o Messias, ele fala, o nosso Pai, ele fala, sai da grande Babilônia, sai dela, povo meu. Que são as portas largas, as religiões. Meus irmãos, em Mateus 24, verso 3 ao 8, essa passagem diz assim, ó. Tendo o Messias se sentado no Monte das Oliveiras, aproximaram seus discípulos a ele em particular, e disseram, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? O Messias respondeu, cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Meus irmãos, eu deixei o entendimento dessa passagem para que os irmãos possam entender que é a profecia que diz nos tempos que vivemos agora, nos dias atuais. Como o Messias disse lá, quase 2000 anos, é o que se cumpre na atualidade desse mundo agora. Eu deixei o entendimento dessa passagem para poder somar com o entendimento de vocês, meus irmãos. Que é assim, estamos no início das dores. Em breve começará a grande tribulação. O Messias disse para ter cuidado, porque existem muitos falsos profetas. Eles usam o nome de Jesus, que usa a história do Messias nas religiões. E muitos falsos cristos. O Messias disse que no fim dos tempos haveria guerras e rumores de guerras, e que a nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Notem que dezenas de anos para cá, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, nos dias atuais existem guerras localizadas e muitos rumores de guerras. Ainda não é o fim. Em breve o antimessias virá, conhecido por muitos como anticristo. Então começará a grande tribulação de 3 anos e meio antes da vinda do Messias. Meus irmãos, essa passagem era importante nas Escrituras, Mateus 23, 24. Vocês falam dos dias agora, nós estamos. Que ainda não é o fim. Ainda não é o fim. O Messias falou, não tenham medo, né? Que ainda não é o fim.
Ou seja, não é para fugir agora das grandes cidades também, que ainda não iniciou a grande tribulação. E meus irmãos, essa parte é importante porque a gente ouve, notem, desde de criança as pessoas ouvem nas escolas. Nós ouvimos isso na escola, estudamos isso nos livros de histórias, nas suas geografias. O que nós ouvimos muito falar, nossos pais, parentes falar? Em guerras. Tu vê que nessa última geração tivemos a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que foram de maiores impactos. Tu vê que em centenas e centenas de anos foram as coisas assim mais... As guerras desses centenas e centenas de anos, essa Primeira e Segunda Guerra Mundial foram as mais faladas, foram o que nós mais ouvimos falar, porque foi guerra no mundo todo. Diferente hoje que existem guerras ainda, rumores de guerras, mas guerras localizadas, né? Países contra países, nação contra nação, mas não mundialmente, né? Onde há uma mobilização total de muitos países, como houve a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ou seja, vocês falam, não tenham medo, né? Que ainda não é o fim. É necessário que tais coisas aconteçam. Então nós ouvimos falar muito de fomes. Muitos países as pessoas passam fome ainda. E infelizmente as pessoas elas muito se gabam hoje em dia do avanço da informação, do avanço da tecnologia, do avanço da... Como é que eu posso dizer? Muitos dizem, né, que hoje em dia as pessoas não são burras, né? São inteligentes. As informações chegou, as notícias chegou, então as pessoas não são enganadas tão facilmente. Mas se tratando disso, a gente ainda sabe que existe fomes, né? Em muitos lugares. Terremotos. Quando eu era, por exemplo, adolescente, mais ou menos, jovem aí, eu ouvi dizer lá no terremoto, eu até esqueci o nome, que teve lá no Japão, que matou muita gente até, que abalou assim o mundo todo, né, que eu digo. Teve muitos, nessa última geração sucedem-se essas coisas. E é duro, é doloroso, meus irmãos. E o Messias fala, mas tudo isso será o início das dores. O início. Que a grande tribulação, meus irmãos, não vai ser fácil para aqueles que estiverem nas grandes cidades. Não vai ser fácil, meus irmãos. Ai daquele que, mesmo sabendo a verdade, continuarem adorando a besta, ou receberem a marca da besta, tanto no entendimento quanto na mão. Aqueles que receberem o microchip da besta na mão, meus irmãos, ai deles. Ai desses que, mesmo sabendo qual é o nome da besta, mesmo sabendo, continua adorando e continua levando outros irmãos também à perdição. E ai desses que ficarem nas grandes cidades e receberem a marca da besta, o microchip. Meus irmãos, eu vou ficando por aqui, porque não quero estender muito o assunto do vídeo, mas eu vou deixar essa passagem para uma próxima oportunidade, tá? Que eu deixei aqui essa passagem e depois eu deixei o entendimento dela aí para os irmãos analisarem, tá? Que é para os irmãos tirarem a dúvida 100%. Eu sei que ainda não sabe qual é a marca da besta, qual o número do nome da besta, e você ainda está sendo enganado.
Acompanhe os vídeos aí que eu já postei. Eu sempre falo sobre a besta para as pessoas, que as pessoas não devem adorar. Não devem adorar a besta. Não devem receber a marca da besta. O crucifixo na mão direita. E numa próxima oportunidade eu vou dar detalhes aí para os irmãos sobre o nome da besta, tá? Porque o nome da besta, meus irmãos, quando as pessoas elas adoram, elas estão recebendo a marca do seu nome, que é o número 666. E aqueles que recebem a marca no entendimento, ou então por marca física da besta 666, 666, que muitas pessoas já ouviram falar, elas recebem a marca, e esses não herdarão o reino dos céus, meus irmãos. Então, eu vou deixar para uma próxima oportunidade para poder estar abordando sobre isso, sobre o número da besta, que o nome da besta carrega o seu número. E muitas pessoas não sabem, mas já estão recebendo a marca no entendimento, a marca na testa, 666. Beleza, irmãos? Então vai ficar para uma próxima oportunidade aí para me falar do nome da besta. Até a próxima aí. Até a próxima aí, meus irmãos. E não se esqueçam aí, os irmãos estão chegando na família. Inscreva-se no canal. Os irmãos que têm perfil no Facebook, acessa aí. Estou deixando na descrição aí para os irmãos acessarem. Entrem na página lá, curta a página, e dali vocês vão poder estar repartindo com seus colegas, seus conhecidos também no Facebook. Valeu, irmãos? Até a próxima oportunidade.